Olá, meu nome é Ivan Lima e é um prazer ter vocês aqui. Bom, vou falar de um assunto muito delicado. De um tempo onde a igreja torturava e matava pessoas através do que era chamado de Inquisição. Muita gente acha que a Inquisição surgiu na Espanha, mas isso está longe de ser verdade. Tudo bem que a Inquisição espanhola é uma das mais conhecidas, mas ela não foi a única. A ideia de Inquisição tem raízes muito mais antigas do que a que aconteceu na Espanha. Por lá, no primeiro século depois de Cristo, Roma tinha uma lei que era chamada de procedimentos inquisitoriais. Essa lei basicamente possibilitava a investigação de um crime, sem que alguém tivesse prestado queixa às autoridades. Nessa época, também era normal usarem tortura, assim como aconteceu anos depois. Quando o cristianismo chegou a Roma, no século IV, as leis foram expandidas para cobrir questões religiosas. E os bispos começaram a fazer inquisições, embora fossem feitas em pequena escala. Ou seja, desde o começo do cristianismo existe a Inquisição, mas ela se tornou oficial só em 1184, quando o Papa Lúcio III enviou bispos ao sul da França para encontrar um grupo de hereges que eram conhecidos como cátaros. Essa perseguição continuou por vários anos. E além dos cátaros, a igreja também perseguiu os valdenses no norte da Itália e na Alemanha. Já a Santa Inquisição, essa conhecida por ter sido criada pela Igreja Católica, surgiu em 1231, quando o Papa Gregório IX criou a Santa Inquisição para punir pessoas acusadas de heresia. Durante a Idade Média, o órgão atuava principalmente na Itália, na França, na Alemanha, e em Portugal. E a partir desse ano, nem toda a Inquisição foi feita pela Igreja Católica, como muita gente imagina. Na verdade, quase todas as inquisições que surgiram no mundo tinham como objetivo perseguir pessoas cujas crenças pareciam divergir dos ensinamentos da Igreja Católica. Elas apenas foram feitas por pessoas diferentes. A Inquisição da Espanha, por exemplo, ela foi criada pelo rei Fernando e pela rainha Isabel entre 1478 e 1480. Já em Portugal, foi criada por João III. E na França e Itália, a Inquisição era supervisionada por bispos e ordens religiosas a comando do Papa. Apenas a Inquisição Romana, que foi fundada em 1542, era supervisionada por homens nomeados diretamente pelo Papa. E até os alvos eram diferentes. Geralmente, a Inquisição é associada à heresia, mas os inquisitores costumavam ter alvos bem diferentes. Durante o século XIII, o Papa Inocêncio III ordenou que os inquisidores erradicassem os cátaros ou albigenses, que eram considerados hereges por praticarem uma forma diferente de cristianismo, que se desviava dos ensinamentos tradicionais sobre a natureza de Deus. Já na Espanha, os perseguidos eram os judeus e os muçulmanos, que se converteram ao cristianismo, mas que praticavam sua antiga religião escondidos. Para quem não sabe, os monarcas espanhóis forçaram todas as pessoas a se converterem. Caso contrário, deveriam deixar a Espanha. Mas caso houvesse suspeita de que a pessoa tivesse se convertido falsamente, ela seria um alvo fácil da Inquisição. Dá para imaginar quantas pessoas foram torturadas e mortas apenas por estarem, supostamente, praticando outras religiões? E embora a Inquisição fosse muito violenta, ela não tinha como objetivo matar. Como já foi citado anteriormente, o objetivo era converter as pessoas à sua maneira de pensar e não tirar vidas. É por isso que as pessoas eram questionadas
sobre suas crenças, antes de dizer onde elas tinham se desviado dos ensinamentos cristãos ortodoxos. Aí, a punição dependia muito de cada caso. Se o acusado se retratasse e fizesse uma promessa de que seria fiel ao ensino ortodoxo, a pessoa fazia algumas orações ali e estava liberada. Mas se essa pessoa tivesse, digamos assim, uma recaída, aí o castigo era um pouco mais violento. Assim, a igreja estava cumprindo o seu objetivo principal, que era converter as pessoas e impedi-las de espalhar crenças que as condenariam a uma eternidade no inferno. Mas a tortura sempre foi uma tática usada pela igreja? Provavelmente. A Inquisição sempre será lembrada por sua violência. Mas a tortura nem sempre foi um método amplamente aceito. Alguns dos primeiros escritos sobre a ideia de liberdade religiosa afirmam que qualquer pessoa que defender sua religião por meio da tortura não está defendendo suas crenças de forma limpa, além de estar desrespeitando os ensinamentos da maneira mais imperdoável possível. No geral, a Inquisição não foi feita para usar a tortura ou os castigos pelos quais se tornariam famosos. No século XIII, por exemplo, os inquisidores foram proibidos de praticar tortura. Foi apenas em 1252 que o Papa Inocêncio IV deu aos membros da Inquisição o poder de administrar tortura como forma de extrair o que eles pensavam ser a verdade. Mesmo assim, a tortura, em sua maior parte, só era aceitável se nenhum sangue fosse derramado, se não houvesse danos permanentes aos membros e se não houvesse chance de morte. Mas isso fez com que os torturadores apenas fossem mais criativos em seus métodos. Depois de anos, por volta do século XVI, estava claro que a tortura levava a falsas confissões. Muito pior que isso. Segundo o ponto de vista dos inquisidores, as torturas levavam a falsas conversões. Por isso, os inquisidores eram frequentemente alertados de que os métodos violentos de extração de informações deveriam ser evitados ou reduzidos ao mínimo. Embora alguns inquisidores tenham se desviado desses regulamentos, muitos historiadores acreditam que as inquisições posteriores respeitaram mais os direitos humanos, embora fosse um absurdo o que tinha sido feito no passado. E acreditem, as pessoas ficavam esperando a Inquisição bater na porta de suas casas. A ideia da Inquisição espanhola aparecendo na casa das pessoas sem nenhum aviso prévio e levando pessoas para suas câmaras de tortura é algo bastante assustador. E acreditem, ao menos em relação à Inquisição espanhola, todo mundo esperava que um dia seria salvo deles. Quando a Inquisição se instalava em uma área, a primeira coisa que faziam era anunciar o que iriam fazer e quais eram as regras a serem seguidas. Então, era dado aos membros da comunidade um aviso, anunciado de 2 semanas a alguns meses antes que o tribunal começasse a trabalhar. Qualquer herege era encorajado a se apresentar ao tribunal e confessar. Quando o limite de tempo acabasse, eles iriam começar a fazer perguntas e as pessoas iriam começar a falar umas sobre as outras. E é aí que a coisa ficava feia, quando as pessoas começaram a entregar as outras. Muitos estudiosos dizem que um grande número de confissões não foi feita pelo fato da pessoa realmente ser herege, mas por medo de ter vizinhos apontando o dedo para pessoas de quem não gostavam. O que era um medo muito real, já que tudo era feito em segredo.
As evidências foram reunidas e analisadas. E então chegava a hora da Inquisição bater à porta. Mas como eu acabei de citar, na maioria das vezes, era esperado que a Inquisição batesse na porta da casa das pessoas. Mas sabe o que era muito pior do que isso? As execuções. A Inquisição, além de ter torturado, matou muita gente. Quantas pessoas foram mortas pela Inquisição? Ainda é motivo de debate. Alguns afirmam que milhões foram mortos, enquanto outros afirmam que dezenas de milhares. De acordo com o comunicado oficial divulgado em 2004 pelo Vaticano, é muito menos do que o que foi sugerido. Os documentos do Vaticano afirmam que 125 mil pessoas foram julgadas pela Inquisição Espanhola e apenas cerca de 1% delas foram executadas. Esse comunicado foi feito depois de um processo, quando começaram a pesquisar e compilar registros do Vaticano sobre o assunto. Esse mesmo estudo também descobriu que cerca de 25 mil pessoas foram executadas por bruxaria na Alemanha. Mas a maioria delas não foi julgada durante a Inquisição. Liechtenstein, um pequeno país europeu, afirmou que apenas 300 pessoas foram condenadas à morte pela Inquisição. Parece até um número pequeno, mas na época era cerca de 10% de toda a sua população. O Papa João Paulo II se desculpou pelas ações da Igreja no passado e, curiosamente, ele não se desculpou pelas ações dos papas anteriores, talvez para não admitir que as ações dos papas anteriores tiraram vidas. E, de certo modo, a Inquisição existe até hoje. Existe. Isso porque a Inquisição Romana nunca foi formalmente encerrada. Quando os diferentes estados da Itália foram reunidos no final do século XIX, a Inquisição perdeu o controle dos tribunais locais. Em 1965, ela então passou a ser chamada de Congregação Doutrina da Fé e atualmente é responsável por definir os ensinamentos católicos quando são desafiados por novas doutrinas e investigar religiosos que cometeram crimes. Esse foi um pouco da história da Santa Inquisição. O nosso vídeo chegou ao fim, mas em breve nos encontraremos mais uma vez aqui no canal. Quem sabe na próxima quinta-feira. Até mais.